Uhum. Bom. Então, então, quando a gente fala dessa realidade, a gente tem que começar a expandir, entender que a realidade, ela nada mais é a forma como eu consigo perceber o mundo. Uhum. Então, Matrix, ela entra porque Matrix vem de uma matriz. Né? Eu acho que, se eu não estiver enganado, esse é um nome que ele já existe nas tradições mais antigas, e ele vem de uma matriz, né? Ele chama de matriz. Né? Então, assim, partindo desse princípio, como eu falei antes, né, foi importante a organização, né? Senão a gente não ia chegar onde nós chegamos. Então, assim, Matrix é ruim? Não, ela não é ruim. Ela é necessária, né? Porque senão você não teria um exemplo, né? Para que eu pudesse estar fazendo esse bate-papo aqui hoje, eu tive que organizar, escrever, pontuar, sinalizar algumas coisas para que aquilo ali me dê uma linha de raciocínio. Eu criei um modelo. Tá? Matrix é isso. Tem que partir de alguma coisa, Pronto. né? Que é complicado, né? É o que eu estava falando com você. A gente se acomoda e fica preso a esse modelo. O que já conhece. Então, as grandes mentes que governam, né, vamos dizer assim, que acham que governam o planeta, eles viram que isso era uma ferramenta extremamente importante. Nós temos um poder na mão, que é o poder de criar uma realidade e manipular a população. Então, eles vão fazer exatamente o que a gente quer que eles façam. Né? Então, eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui ver um filme chamado Exterminador do Futuro. E qual era a mensagem do filme ali? Tá? As máquinas substituindo o homem. Então, a ideia, primeiro, essas máquinas estarem entrando em áreas de produção, de ser o homem está lá, né, pegando as partes mais pesadas. A proposta sempre é muito boa, né? As máquinas estariam fazendo isso, né? Como é ficção, e há um momento lá no filme lá que aparece um maluco, né? E ele acha que ele pode, dominar, né? Com a ganância dele, ele pode dominar outros países, criando robôs, soldados mais, né? Enfim, o filme ele passa muito pouco dessa ideia, né? A história do filme é que vem um cara do futuro para tentar, né, impedir que esse maluco faça essa grande loucura, tá? Então, o filme ele é criado muito assim. Então, assim, esse filme eu acho que eu assisti em 85, 86, sei lá, 30 e poucos anos atrás, por exemplo. Tá? Então, quando você olha hoje, ele já tem carro autônomo. Você coloca lá para onde você quer ir, e ele vai, você não precisa dirigir. Tá? Então, uma ideia que surgiu lá atrás, eles foram preparando nossa mente para quando isso começar a acontecer, você não estranhar. Isso é uma das formas dessas ferramentas. Tá? Um outro filme que eu vi há muito tempo atrás, e quando veio a pandemia me lembrei muito dele, chama-se Os 12 Macacos. Então você bota no YouTube, eu acho que é liberado, Os 12 Macacos. Tá? O planeta vive, né, morre quase 70% da população do planeta porque uma grande pandemia, né, se espalhou pelo mundo. Tá? Então eles vão selecionando lá alguns soldados, tá? Para que ele possa entrar numa cápsula do tempo, voltar um ano ou 2 anos antes para entender o que foi que aconteceu. E aí ele consegue entender que foi um vírus criado no laboratório e que havia um cientista meio que deu uma surtada, que ele achava que assim o excesso de população no planeta ia matar o planeta, não ia ter comida para todo mundo.
Então, esse cara pega alguns vidrinhos de ensaio, vai no aeroporto maior que tinha, acho que lá passa nos Estados Unidos, ele vai lá, abre aquela cápsula dentro do aeroporto e deixa. Né? As pessoas começando a viajar para tudo quanto é parte do mundo, a coisa se espalha. Em 5, 6 anos, a população, os 12 macacos. Tá? Olha, o que aconteceu agora em 2020? O mesmo processo. O mesmo processo. Um vírus de laboratório, só que eles não ficam na mídia colocando isso, mas se você buscar, foi comprovado. Estudaram os morcegos, viram, não acharam nada, mas encontraram 2 laboratórios, um lá em Wuhan e outro nos Estados Unidos. E a investigação parou ali, para nós parou ali. Tá? Mas um filme que passou, sei lá, em 2012, 2000, alguma coisa, tem lá os 12 macacos, procura lá que você vai ver. Bom? Então, assim, você vai vendo que assim, eles criam os modelos, isso é Matrix. Tá? Na Índia, que é mais antigo ainda, eles dão o nome de Maia. Né? Então, eu fiz até uma tradução aqui. Maia é igual a ilusão. O que é ilusão? O mundo que percebemos através do nosso arquivo do inconsciente. Então, o que acontece? Eu já dei o exemplo aqui de se você for para uma floresta com um artista plástico, ele vai vir de lá cheio de peça para criar uma arte ou com muitas inspirações, né, de tudo aquilo que ele conseguiu ver ali dentro. Por que ele consegue ver isso e quem está ali, que não é artista plástico, não consegue ver? Porque a consciência dele faz essa leitura. Ele tem conhecimento. Pronto. Então, se parte de um princípio que a realidade ela é muito relativa, em alguns momentos ela é muito relativa para as pessoas. Para cada um. Pronto. Só que quando você está nesse mundo manifestado, que é o mundo encarnado, existem leis. Tá? E a ideia é você entender como essas leis elas funcionam, para que você utilize dela, para que você tenha, vamos dizer assim, uma vida mais confortável, ou que você não se torne prisioneiro dessa vida. Porque é um modelo. Né? Então, a gente parte de um princípio que quando você está no meio de crianças, tá? Que ela olha para o mundo com a consciência dela, o mundo é uma grande aventura, né? Ali, o sonhador, né? A gente vai entrar nos arquétipos, né? O sonhador está ali já criando o mundo dela. Eu quero ser astronauta, eu quero ser artista, eu quero ser, sei lá, bombeiro, eu quero ser médico. A criança está ali, né? Eu quero ser jogador, enfim, não importa. Ela está buscando, né? Eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, Ela cria um mundo assim né? Chega um momento, eu passei por isso, acho que você passou por isso, todo mundo já passou por isso, que a gente vai escutar dos nossos pais. Para de sonhar, meu filho. A realidade é outra. Tá? Isso vai se agravar mais ainda, esse aprisionamento, quando você vai para a escola. E quando você vai para a escola, os professores têm ali um modelo de ensino. E vai pegar aquele modelo e vai inserir para todo mundo. Hoje, a gente está vendo uma grande dificuldade, né? Parece que muitas áreas de ensino estão tendo que mudar esse modelo de ensino, né? Mas eu acho que o meu modelo durou muito tempo, né? Então, você tem que entender a matemática, você tem que aprender a ler, escrever, aquela coisa toda. Sim, são coisas que fazem parte. Tá? Mas, ao mesmo tempo, muita coisa ali nos aprisionou e matou o nosso sonhador. Né? Quando eu falo sobre investidor consciente, eu entro um pouco nisso. Tá? Agora, eu acho que está mudando, ou vai mudar, pelo que eu estou acompanhando, isso vai mudar. Né? As escolas não nos ensinaram
sobre educação financeira. Eu não aprendi na escola como lidar, né? Como lidar com a minha parte financeira? Como é se organizar financeiramente? Pelo menos aqui no nosso país não tem isso, nos outros países já tem, né? Então, acho que duas matérias que poderia se encaixar na escola: educação financeira e autoconhecimento. Isso que eu estou aqui passando aqui agora, cara, isso tinha que ser matéria de escola. Sim. Entendeu? Olha, como nossa mente funciona, né? O que é a psicologia da vida? Porque, assim, eu me lembro na época eu tinha aula de filosofia, mas a forma como era colocado, para aquelas mentes mais lógicas, eles não conseguiam se encaixar. E, assim, quem tinha uma mente como a minha, que gostava de filosofar, porra, de pensar. O cara que tem a mente lógica, ele não gosta muito de pensar. Ele está ali dentro de uma matemática. E a gente precisa dessas mentes, como a gente também precisa das mentes pensantes, né? Mas a forma como se colocava a filosofia, às vezes não agradava muito. Às vezes o professor não tinha aquela habilidade, né, de criar um modelo que atraísse as pessoas, né? Não, vamos falar sobre a vida, vamos falar, né, o que a gente vai fazer quando a gente estiver adolescente, como é que é o mundo lá fora, quais são os nossos sonhos. Eu acho que isso você iria atrair, pegar um pouco ali dos filósofos e encaixar ali para que a pessoa, enfim, criaria-se alguma coisa assim, tinha que ser mais criativo. Como isso não era muito criativo, você tinha que entender aquilo ali depois de fazer a prova. Eu me lembro que eu vim gostar de filosofia quando eu conheci outros professores de filosofia, não ali na sala de aula, né? Tinha aula de filosofia, mas o negócio era um saco. Eu tinha que saber sobre aquela fala, que período era aquele. Pô, aquilo ali era um porre, né? Isso aquilo ali pertencia a fulano, Beltrano, aquela coisa toda, né? Eu poderia aqui estar falando disso aqui através de um filósofo. Pegar um filósofo, né? Monto toda essa ideia. Tu sabe que havia um filósofo, né, há 3 ou 4 antes de Roma, que já falava sobre isso, já tinha essa ideia. A pessoa iria, eu acho que ficaria, né, muito, muito melhor, né? Então, o que acontece? Essa matrix que a gente é inserido, ela nos deixa muito mais aprisionados, né? Então, como é que um músico consegue compor, né? Como é que um escritor consegue acessar? São consciências diferentes, tá? Existe um modelo que é para todos. Ó, 4 e 4 é 8, né? Você hoje mora num lugar no qual a sua condição financeira, que é o que você gera, só pode te colocar aqui. Mas essa é a minha realidade? Não. É a realidade no qual eu me permito me colocar. Eu posso? Posso. Agora, eu vou ter que mudar minha forma de ver o mundo. Aí entra o autoconhecimento. Você vê que os dois caminhos juntos. Eu tenho que olhar para o César, né, para o meu ser humano, entender aonde eu tenho que aprimorar. Porque se eu não olhar para ele e não aprimorar o que precisa ser aprimorado, aí a gente vai lá para aqueles arquétipos do sonhador, do guerreiro. Isso é autoconhecimento. E começar a trabalhar isso. Se eu começo a trabalhar isso, essa realidade que eu me encontro hoje, eu saio, né? Hoje a minha filha a gente estava ouvindo, né, os acontecimentos da chuva lá em Petrópolis, né? Tava lá aquela coisa toda. E aí eu falei assim, filha, acho que uns 10, 12 anos atrás, se eu não estiver enganado, deu uma chuva dessa em Petrópolis, sabe? Muito complicada, que morreu muita gente. Lá em Friburgo, né, também. Isso. Acho que Petrópolis, Friburgo, a coisa ficou muito complicada, tá? Acabou com Friburgo. Pronto. Houve mudança de lá para cá? Não. As autoridades deixam as pessoas ainda construir casa lá em cima das encostas do morro. Mas, pai, essas pessoas aí, entra mais uma pessoa, não, mas essa pessoa, ela está ali, tu acha que ela gostaria de estar ali, aquela coisa. No fundo, ela não está fazendo nada para sair dali. Conseguiu ficar ali, se acomodou, e ali ficou, né? E aí, o que acontece? A gente está vendo que as mudanças climáticas que você vem se falando aí há mais de 20 anos, ela está... Não, ela chegou de uma... Não, ela não chegou de uma vez.
Eu me lembro que de 2012 para cá começou a ter acontecimentos no planeta. A cada ano, a gente via o gráfico aumentando. Mais frio, mais chuva, mais... Ele vem gradativamente. Mas tem que prestar atenção nisso. Né? Eu dei um exemplo aqui em casa, que assim, os córregos que eu faço para a água escorrer, tá? Eu vi que a minha rua estava começando a ficar toda esburacada, com um caminho de água. Aí eu falei, pô, peraí, eu tive que aumentar 2 ou 3 vezes o tamanho dos córregos. Por quê? Porque o volume de água está maior. E não está chovendo 1 ou 2 dias. Pô, teve dia que choveu 1 semana, 2 semanas direto. E o volume de água é muito grande. Eu tive que aumentar o meu córrego para mim não estragar a minha rua. Por quê? Cara, aumentou o volume. Então, assim, a gente tem que olhar e entender, olha, a coisa fica mais complicada. Né? Então, eu estava tentando explicar para minha filha que isso é real, você não pode subestimar aquilo ali. Não. Tá? E aí chegou uma hora que a gente estava vendo, aí eu falei assim, ó, vamos trocar de liga e sair ou coloca num outro canal. Aí ela falou assim, mas pai, a gente não tem... Não, o que tem que saber a gente já sabe. Porque se a gente ficar o tempo todo, ficar aqui 1, 2 horas ouvindo isso daí, daqui a pouco você está triste. Deprime. Vai acessar no nosso inconsciente a dor do luto. Porque a mente não sabe se isso está acontecendo, é algo aqui próximo de você ou é distante. Sim. Entendeu? Daqui a pouco está você assim parada, com uma certa tristeza, com desânimo. Por quê? Porque você acessou a dor do luto. Uhum. A gente já sabe o que está acontecendo, o que nós temos que fazer? Reza por essas pessoas. Entendeu? Sim. Emanar energia para quem está lá ali diretamente, apoiando. O que eu posso fazer? Contribuir? Ter uma conta lá, de botar lá R$ 100? Eu vou contribuir. É um pouquinho, mas vai ajudar. Dá para comprar isso, comprar aquilo. Eu vou fazer minha parte. Eu não vou estar acompanhando. Sabe por quê? Porque daqui a 2, 3 anos, a gente vai ver isso de novo. Porque não vão se fazer nada. Isso é matriz. As autoridades, né, elas não tomem vão fazer nada, não vai fazer nada. Não Me vai. lembro uma vez de um amigo, que ele agora está morando, o Cláudio Lessa, que depois eu vou postar aqui isso no grupo, e ele vai lembrar desse bate-papo, né, que algumas vezes, quando ele morava aqui ainda no Rio, ele participava, né, de fazer, quando tinha esses grandes acontecimentos da natureza, ele, por ser geólogo, ele era chamado. Né, e ele falou assim, cara, não adianta você chegar ali, porque em época de eleição, o pessoal vai lá abrir rua, dá material de construção, o cara construir para ele ganhar voto. Então, assim, um dos culpados também é o quê? São as autoridades, que em época de ganhar voto, pô, dá para só abrir a nossa rua lá e asfaltava a rua, aquela coisa toda. E muitas das vezes dava até material de construção para poder ganhar voto. O cara construir a casinha dele, não. Tem, né? Olha, nós temos aqui, dá para fazer um loteamento aqui nesse lugar? O cara ia lá conseguir e autorizava fazer o loteamento. Mas foi olhar um engenheiro para ver se o solo era isso, se havia imposto, aquela coisa. Não foi. Entende? Então, assim, isso é Matrix. Então, é isso que eu falei para minha filha. Filha, você tem que entender, você tem que fazer a leitura. Você tem que olhar para os acontecimentos e fazer a leitura. Quando você não faz a leitura e você fica triste, tá vendo? Esse país é não sei o quê, aquela coisa toda, você não está fazendo a leitura. Você está caindo na ilusão. Isso é Maia, isso é Matrix. Você não consegue ver, sabe? O que foi que criou. Quando você tem esse olhar, você não está preso. Você vai viver, vai participar da festa, vai participar dos acontecimentos, mas você não vai ser afetado, porque você entende o jogo. Você sabe o enredo do filme. Isso é uma das ferramentas que nós temos que aprender a utilizar para sair desse sistema. Essa é uma das ferramentas que eu utilizo. Fazer a leitura. Entender como tudo começou. E qual é o jogo? Né? Esse ano vai ter eleição.
Então, assim, você sabe que vai ficar, se já estava ruim, vai piorar mais ainda. Então, o que você faz? Você se Exatamente. prepara. Você se Uhum. prepara. Entendeu? Não fica, como tem uma gíria que o pessoal fala, não fica de bobeira, cara. Não entra É, numa de querer, entrar no financiamento de trocar carro. Não entra numa de você querer fazer uma construção, de construir alguma coisa. Não faça isso. Por é, quê? Porque se vai afetar a economia. muito. Entende? Então, assim, houve uma emergência, caiu minha parede. Então, não tem como. Uhum. Eu tenho que construir a parede, porque foi uma emergência. Uhum. Ah, sei lá, meu carro quebrou, aquela coisa toda, vou ter que... É uma emergência. Agora, se eu não preciso, não faça nada disso. Aguarde os acontecimentos. No nosso país é um ano de eleição, entendeu? E o que você... Quando eu volto e meio vou acompanhar alguma coisa, tá? Hoje já tem aqueles que antes brigavam, hoje estão fazendo parceria para poder entrar no poder. Ou É, seja, tá? Daqui a pouco está todo mundo lá comendo no mesmo prato. Isso que nós temos que entender que é o jogo. é um jogo. Entendeu? Esse é o jogo. Tá? Então, E por isso que eu eu já falo, eu não vi. tenho partido e nem sou da esquerda nem da direita. Tá? Eu vou analisar e aí eu vou poder escolher, quero ou não quero fazer parte disso. Mas o seu voto, aquela coisa toda, cara, a mudança é uma questão de consciência. E a gente ainda está nesse processo de muita consciência. Então, não sei se é na minha geração que eu vou ver isso. Mas eu também não quero, eu não tenho que estar discutindo. Eu vou fazer aquilo que a minha consciência interna manda com que eu faça. E É, quando você tem opinião própria, que não está baseado nem na esquerda, nem na direita, nem no centro, nem acima, nem abaixo, é complicado. Entendeu? As pessoas não vão conseguir entender muito isso. Isso é não estar presa na Matrix, tá? Mas as minhas contas vão chegar, eu tenho que pagar. Todo esse movimento das eleições vai impactar a nossa vida aqui nessa dimensão? Vai, porque isso faz parte do modelo da Matrix. Vai impactar. Eu tenho que brigar contra ele? Não, você não tem que brigar contra ele. Fazer o que eu falei. Preste atenção no que está para acontecer, para quando a onda chegar, você não está tão, sabe? Analisa. Um pensador, um visionário, ele olha lá na frente. Pô, peraí, deixa eu ver o cenário. Cara, o cenário esse ano é para, tipo assim, ficar pronto. Ok? É o mesmo, ó, tá, vai vir uma tempestade. Então, no meu caso aqui que moro no campo, deixa eu ver os córregos, se está tudo limpinho. Né? Deixa eu ver aquela área que é mais delicada, se eu posso dar um reforço ali, porque dependendo da quantidade de água. Eu me preparei. Se acontecer alguma coisa, o estrago não vai ser tão grande. É isso que eu coloco muito, de você entender a matriz. Não é brigar. Eu já briguei muito. E só perdia. Eu já perdi muito, porque eu ia com... No momento que eu entendi como funciona, tá? Então, eu falei, peraí, deixa eu ser mais inteligente, deixa eu ver como é que a matriz funciona, tá? Vou me encaixar dentro dela e hoje eu entendo que no momento que eu sei como funciona, eu vou pegar, tá? Esses conhecimentos da matrix e vou organizar minha vida nesse plano. Pronto. Então, quando eu olho a minha vida lá atrás, quando eu era criança, sim, eu me lembro que eu já morei no morro, mas por morar no morro há 55 anos atrás, acho que era quase que comum para muita gente, né? Então, trabalhei na feira, vendi picolé, cara, eu fiz uma opção de coisa ali, mas eu sempre tinha comigo, eu me lembro, isso é uma coisa que ficou muito gravada, eu já tenho isso até gravado aqui em outro vídeo, que uma vez eu cheguei e falei para mim mesmo, eu não nasci para ter essa vida, eu vou ter. Eu não sabia qual era a vida, mas aquela vida que era um modelo que os meus pais estavam vivendo e me colocou
eu acho que havia uma consciência em mim que não aceitava aquilo como uma realidade única. Tá? São várias realidades. Aí, vamos puxar um pouco agora a física quântica, que vem falar do mundo superior. O mundo superior fala o seguinte, olha, existe um poder em você, que é o seu poder divino. E através desse poder divino, você consegue mudar a sua realidade. Então, a física quântica chama isso, né, dos mundos das possibilidades. Tudo é possível quando você sai da caixinha, quando você pensa numa mente mais expansiva. Quando você pensa na mente mais lógica, você fica preso a esses sentidos, né, que Matrix nos coloca, você não consegue sair disso. Então você vai olhar assim, não, pô, não tem como, é complicado, né? Mas aí vem o medo, mas eu dei minha palavra, como é que as pessoas vão ficar, como é que isso, não sei o quê. Eu, quando morava no Rio, eu tinha uma aluna ali de um projeto social, eu lembrei dela aqui agora. E ela, quando apareceu lá, cheia de problemas de saúde, aquela coisa toda, começou a fazer as coisas lá comigo, melhorou bastante, e até questão de remédio, eu não tomava muito remédio, aquela coisa toda, né? O nome dela, quando estava aqui, era Terezinha. Chegou a fazer aula de yoga comigo lá na Casa Rosa, enfim, todo aquele processo. E aí, ela fazendo aula lá, aquela coisa toda, melhorou, muita coisa na vida dela deu uma melhorada de saúde, ela mesma, aquela coisa toda. Uma vez ela foi, então, foi visitar uns parentes em Minas, ficou lá 2, 3 meses. Ela disse, professor, eu vou trancar aqui minha matrícula, mas daqui a 2, 3 meses eu estou voltando. Ela ia para ficar um mês, acabou ficando 3 meses. Quando ela volta, era uma outra pessoa. Estava mais bonita, exposta, estava feliz, alegre, aquela coisa toda. Tinha arrumado até um namorado lá em Minas, aquela coisa toda. Tomava mais remédio de pressão, não fazia mais nada. Ou seja, ela estava feliz. Tá? Ela estava feliz. Até o médico tinha suspendido o remédio de pressão dela. Tomava de vez em quando, mas assim, lá eu acordava cedo, eu andava de cavalo, conheci lá um namoradinho, ficando namorando, estava muito feliz. Volta, e na época ela morava aí na Praça Seca, aquela coisa toda. Não deu um mês, ela começou a tomar o remédio de pressão. Aquele brilho nos olhos dela já tinha diminuído. Aquela pessoa antiga que chegou lá, a primeira vez que veio fazer as aulas comigo, voltou. Aí um dia falou, professor, eu estava tão bem. Você não sabe o que está acontecendo? Professor, o que você está fazendo aqui? Olha, a sua volta para essa realidade aqui está te adoecendo. Por que você não vai lá para Minas como você fez? Professor, mas meus netos, os meus filhos. E começou a trazer várias. Isso é Matrix. Ela estava programada. Olha o que é a mente lógica. Ela estava programada. Havia uma programação dela ajudar a filha, de ajudar não sei quem, e os netos, aquela coisa toda, e paraná, assim, Terezinha, está todo mundo criado, Terezinha, você já fez a sua parte. Olha a diferença quando você teve lá, como é que você, sabe? Outros ares, outras, entendeu? Mas, enfim, foi ficando, e aí eu acabei saindo do Rio de Janeiro, vim para cá, aquela coisa toda. Aí parece que foi ano passado que eu recebi a notícia, sabe, dona Terezinha? Ela veio a falecer, aquela coisa toda. A doença dela piorou, né? Aí acabou pegando, né, essa gripe aí, essa coisa toda que aconteceu no passado. Foi. Depois que foi, não tem mais nada o que fazer. Mas ela teve a experiência, né? Mostrei para ela, a gente conversou, e ela não teve medo, não teve coragem. Não é só isso. Tá? Eu venho desde o ano passado fazendo uma formação de neurociência do comportamento, ou seja, estudando como o cérebro funciona. Tá? Então, hoje eu entendo que muita coisa não é apenas espiritual, que muita coisa não é uma questão que eu não tenha coragem. Não.
é uma programação. O nosso cérebro, ele é programado para executar tarefa, por isso a mente lógica. Então, a nossa mente, ela é dividida em 3 etapas. Por isso que o triângulo, né? Muitas tradições antigas falam da tríade, né? Então, a tríade é justamente isso. Então, a nossa mente, ela tem 3 divisões. Mente racional, que é a mente lógica, que é essa mente que a gente precisa, né? Que eu sempre falo que é o nosso GPS. A gente precisa dela, tá? Então, essa é a mente que eu estou aqui me organizando. Eu já vi que eu tenho mais 10 minutos para a gente finalizar aqui, tá? Então, eu tenho que me organizar. Essa é a minha mente lógica. Mente intuitiva, ou o inconsciente, ou cada linha de estudo dá um nome, tá? Mas vamos pegar uma linha mais científica da psicologia, o inconsciente. E é onde tudo está gravado. A nossa programação está aqui. Ó. Então, eu já dei várias palestras aqui dizendo, né, quando eu faço aqui o desenho da mente, acho que vai ficar legal. Quando eu faço aqui o desenho da mente, 5% ou 10% mente racional. 95% inconsciente. Pô, mas por que eu não consigo mudar a minha vida? Por quê? Porque você precisa saber que está inconsciente em você. Você não é mais forte do que isso. E a mente lógica vai responder isso aqui, ó. Então, a mente lógica, tá? Ela é funcionária do inconsciente. Tá? Então, é isso que acontece. Os arquétipos é a porta do oeste, que são as nossas sombras. Sombras, numa linguagem xamânica, né? Inconsciente, numa linguagem mais acadêmica. É aquilo que está oculto em mim, que eu não consigo perceber. Então, eu vou continuar repetindo, tá? E a mente supraconsciente é a nossa mente do eu divino. Aqui, a gente vai pegar nas tradições antigas a fala que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Mas quando você está nesse mundo manifestado, as duas mentes que interagem nesse mundo tridimensional, nesse mundo manifestado, são essas duas mentes aqui. Se eu não entendo como essas duas mentes funcionam, pronto, eu estou preso na Matrix. Eu não vou expandir. Tá? Todo o potencial que eu posso colocar para o mundo não vai se manifestar. Bom? Quando eu tenho o hábito da meditação, aí entra a meditação. Tá? Aí no workshop eu vou dar vários detalhes, porque o horário tal, tudo isso influencia. Na própria neurociência eu entendi isso. Tá? Que há determinados horários que a pineal está muito mais aberta para o divino do que em determinados horários. Então, existem horários corretos para a prática da meditação. E que os povos antigos já sabiam disso. Tá? Quando eu tenho a prática da meditação, eu estou acessando essa mente mais divina que consegue revelar para mim aquilo que eu preciso fazer para que eu possa exercer o meu potencial. Essa é uma das ferramentas. Por isso, esse triângulo aqui, ó, tá? Esse triângulo aqui para cima é o ser manifestado. Quando eu entro na prática da meditação, ocorre esse triângulo para baixo. Eu recebo da minha mente mais divina o que precisa ser feito. Tá? Mas a gente tem que fazer isso conscientemente. Não é fazer uma oração, meus mentores, meus guias, haja um milagre da minha vida. Isso não vai acontecer nunca, porque isso não funciona assim. Tá? Então, aqui, entre a mente suprema e a mente intuitiva, existe uma mente intermediária, que é a mente que me liga. Então, quando eu faço a prática da meditação, quando eu sento e fico em silêncio em um determinado horário, eu consigo fazer o que eles chamam de religare. O religare vem muito disso. Né? E aí surgem as religiões tentando preencher esse mecanismo do religare, e que não vai preencher. Não vai preencher. Tá? Há uma sensação que não vai preencher.
E você também não precisa de religião para fazer esse religar. A religião ela vai ter outro papel na nossa vida, autoconhecimento, uma porção de outro processo. Mas para fazer esse religar, ela não vai precisar. Tá? Essa é a minha experiência. Tá bom? Então, era isso que eu queria estar aqui passando para vocês. Há várias técnicas, são técnicas que eu utilizo já há muitos anos e ainda não cheguei aonde eu quero chegar, hein? A nível de, vamos dizer assim, de potencial. Eu sei que eu posso fazer muito mais, tá? Mas eu ainda estou no processo de aprimoramento, de ter mais disciplina, sabe, de me aprofundar mais. Eu estou no processo de expansão ainda dentro desse conhecimento, porque eu consegui entender e codificar. Então, eu tenho estudado muito mais dessa parte da neurociência para entender o que é orgânico, tá? E o que não é orgânico. Aí eu consigo ter vamos dizer, um entendimento melhor da coisa, tá? Então, eu sei o que é comportamento cerebral e o que não é. Então, isso para mim está me trazendo assim, muitas chaves. Eu consigo entender todo esse processo, né? Então, é isso. Deixa eu ver meu tempo. Mas, César, você que tem todo esse conhecimento, toda essa experiência, você ainda está também, imagina nós, que não Sim. temos nem um terço Sim, desse mano. conhecimento. Mas aí o que acontece? Eu acho que assim, eu consegui caminhar bastante. Eu consegui caminhar bastante, né? Então, a ideia é pegar essas ferramentas e apresentar e mostrar para que todo mundo possa caminhar. O quanto você vai caminhar, o quanto cada um vai caminhar, é o esforço e o mergulho de cada um. Tá? Então, eu quero dizer para você que assim, não é muito diferente para mim, tá? Eu tenho que desenvolver uma disciplina. Tem dia que meu dia rende, tem dia que meu dia... Cara, hoje... Pô, mas tem dia que não. E aquele dia que não, ok, relaxa. Hoje, alguns fatores aconteceram, não deu para produzir. Pô, mas o dia seguinte, eu vou tentar compensar o que eu não fiz ontem. Eu tenho que estar consciente. Tá? Todo dia é maravilhoso. Não é todo dia que, sabe? Tem dia que dá para dar um mergulho assim, caramba, quanta coisa boa ver. E tem dia que não. Mas, por quê? Mas no dia seguinte, eu começo e vou. Tá? Sempre lembrando, é a longo tempo, você precisa de muito tempo para isso não é a curto prazo. Tá? Disciplina. Eu acho que é a ferramenta principal. Conhecimento, grupo, né, para que te apoie, senão você não consegue chegar onde você tem que chegar. Bem, eu vou ficar por aqui, né? Eu vou ver com o grupo, né? Como é que a gente vai fazer para a gente continuar com esse grupo de estudo. De repente, trazer uma proposta de fazer uma vez por mês, de pegar um sábado, né? Porque 2022 a gente ainda não conseguiu retornar com o grupo todo. Tá bom? Marta? Ok. Tchau, boa noite. Marcelo, obrigado aí pela presença. Oi, César, boa noite. Tá? Boa noite. Eu vou postar esse encontro de hoje lá no grupo e vamos vou criar uma enquete para saber qual será o dia melhor e se a gente pode fazer, então, uma vez por mês ou de 15 dias. Bom? Okay. Forte abraço aí. Disciplina, hein? Obrigado. Oi. Obrigado, César. Boa noite. Tchau, obrigada. Gratidão. Oi. Gratidão.